Bom dia, irmãos queridos. Nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, festa de São Daniel Comboni. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na festa de São Daniel Comboni, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também. Haverá um só rebanho. Hoje acompanhamos a liturgia da festa de São Daniel Comboni, um dos grandes santos missionários que gritava: ou África ou morte, que consagrou a sua vida à evangelização da África. Assim ele disse em uma homilia: o primeiro amor da minha juventude foi a pobre África, e deixando tudo o que tinha de mais querido nesse mundo, vim nessas regiões, para oferecer alívio aos seus sofrimentos sem fim. O dia e a noite, o sol e a chuva, do mesmo jeito e sempre me encontrarão pronto às suas necessidades. Daniel Comboni foi um pastor das ovelhas que não estão no rebanho. Aprendamos a fazer o mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir. E elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa de São Daniel Comboni, o grande apóstolo da África. Contaremos a história deste homem extraordinário que com a sua própria vida explica o trecho que hoje meditamos. Daniel Comboni, um filho de agricultores, jardineiros, pobres, que se tornou o primeiro bispo católico da África Central e um dos maiores missionários da história da Igreja. Daniel Comboni nasceu em Limone sul Garda, Brescia, Itália, em 15 de março de 1831, de uma família camponesa ao serviço de um rico senhor local. O pai e a mãe, Luís e Domenica, eram afeiçoadíssimos a Daniel, o quarto de 8 filhos, falecidos quase todos em tenra idade. Eles formavam uma família unida, rica de fé e de valores humanos, mas pobres de meios econômicos. E é exatamente a pobreza da família que obriga Daniel Comboni a deixar a sua aldeia natal para frequentar uma escola em Verona, no instituto fundado pelo sacerdote Padre Nicola Mazza. Nestes anos passados em Verona, Daniel descobre a sua vocação ao sacerdócio, completa os estudos de filosofia e teologia e, sobretudo, abre-se à missão da África Central, fascinado pelo testemunho dos primeiros missionários de Padre Mazza, que regressavam do continente africano. Em 1854, Daniel Comboni é ordenado sacerdote e 3 anos depois parte para a África, juntamente com outros 5 missionários do Instituto Mazza, com a bênção da mãe Domenica, que lhe diz: vai, Daniel, e que o Senhor te abençoe.
No coração da África, com a África no coração. Após 4 meses de viagem, a expedição missionária de que Comboni faz parte chega a Khartoum, capital do Sudão. O impacto com a realidade africana é enorme. Daniel dá-se imediatamente conta das dificuldades que comporta a sua nova missão. O cansaço, o clima insuportável, as doenças, a morte de numerosos jovens companheiros, a pobreza e abandono do povo o impelem cada vez mais a seguir em frente e a não abandonar a missão iniciada com tanto entusiasmo. Da missão de Santa Cruz, escreve aos seus pais: teremos que sofrer, suar, morrer. Mas o pensar que se sofre e morre por amor de Jesus Cristo e da salvação das almas mais abandonadas do mundo é demasiado consolador e não permite que desistamos desta grande empresa. Ao assistir à morte em África de um seu jovem companheiro missionário, Comboni, em vez de desanimar, sente-se interiormente confirmado na decisão de continuar a sua missão. Ou Nigrícia ou morte, ou a África ou a morte. E é sempre a África e a sua gente que levam Comboni, uma vez regressado à Itália, a conceber uma nova estratégia missionária. Em 1864, recolhido em oração junto ao túmulo de São Pedro em Roma, Daniel tem uma iluminação fulgurante que o leva a elaborar o seu famoso plano para a regeneração da África, um projeto missionário que se pode sintetizar numa intuição: salvar a África com a África, e que é fruto da sua ilimitada confiança nas capacidades humanas e religiosas dos povos africanos. Um bispo missionário original. No meio de dificuldades e incompreensões não indiferentes, Daniel Comboni tem a intuição de que a sociedade europeia e a Igreja Católica são chamadas a tomar em maior consideração a missão da África Central. Com este objetivo se dedica a uma incansável animação missionária em todos os recantos da Europa, pedindo ajudas espirituais e materiais para as missões africanas. Quer aos reis, quer aos bispos, quer a grandes senhores, quer ao povo pobre e simples. Como instrumento de animação missionária, cria uma revista missionária, a primeira na Itália. A sua fé inquebrantável no Senhor e na África o leva a fundar em 1867 e 1872, respectivamente, os seus institutos missionários, masculino e feminino, posteriormente conhecidos como missionários combonianos e irmãs missionárias combonianas. Como teólogo do bispo de Verona, participa no Concílio Vaticano I, levando 70 bispos a subscreverem uma petição em favor da evangelização da África Central. A 2 de julho de 1877, Comboni é nomeado vigário apostólico da África Central e consagrado bispo um mês mais tarde. É a confirmação de que as suas ideias e as suas ações, por muitos consideradas demasiado arrojadas ou até paranoicas, são extremamente eficazes para o anúncio do Evangelho e para a libertação do continente africano. Nos anos de 1877 e 1878, sofre no corpo e no espírito, juntamente com os seus missionários e missionárias, a tragédia de uma estiagem e carestia sem precedentes, que dizimam a população local e abalam o pessoal e a atividade missionária. Com a cruz por amiga e esposa. Em 1880, com o entusiasmo de sempre, o bispo Comboni regressa à África pela 8ª e última vez.
decidido a continuar lado a lado com seus missionários e missionárias, a luta contra a praga da escravatura e a consolidar a atividade missionária através dos próprios africanos. Um ano depois, provado pelo cansaço, pelas frequentes e recentes mortes dos seus colaboradores e pela amargura de acusações e calúnias, o grande missionário adoece. A 10 de outubro de 1881, com apenas 50 anos de idade, marcado pela cruz, que qual esposa fiel e amada nunca o abandonou, morre em Khartoum, no meio da sua gente. Consciente de que a obra missionária não morreria. Eu morro, mas a minha obra não morrerá. Daniel Comboni tinha visto bem. A sua obra não morreu. Pelo contrário, como todas as grandes obras que nascem e crescem aos pés da cruz, continua a viver graças à doação da vida feita por tantos homens e mulheres que escolheram seguir Comboni no caminho da árdua e entusiasmante missão entre os povos mais necessitados da fé e mais abandonados pela solidariedade humana. No dia 27 de setembro, poucos dias antes de morrer, de Khartoum, escreveu uma última carta. Nós aqui já não tiramos mais nem o velório da capela. Toda missa que celebramos é missa de corpo presente. Antes de ontem foi o padre Moron que nos deixou. Ontem foi o padre Antônio. Hoje a irmã Maria. Outros estão lutando contra as febres tropicais. Eu mesmo estou doente. Mas o que mais me aflige não é isso, mas as notícias que me chegam da Itália. Já não tenho mais forças para escrever, e agora que não preciso mais me defender dos assaltantes, tenho que me defender das calúnias que estão levantando contra mim. Estou desesperado, porque não sei mais como pagar as contas aqui no Sudão. E me comunicam que também lá, em Verona, estou cheio de dívidas. Cheguei ao ponto de que, enquanto estava celebrando missa de corpo presente por um irmão falecido, ter de deixar o altar para ir socorrer outro que morreria 1 hora depois. O que me conforta é que, se não tiver consolação na terra, a terei no céu. Foi o que teve em 10 de outubro de 1881. As últimas palavras foram as de um fundador que sente estar à beira da morte e deixa aos seus seguidores as últimas recomendações. Tenham coragem nesta hora difícil e mais ainda no futuro. Não desistam, não desanimem nunca. Enfrentem sem medo todo tipo de tempestade. Não tenham medo. Eu morro, mas minha obra não morrerá. O servo foi fiel até o fim. O povo que ele amou e que o tornou um deles, chorou sua morte. Morreu o pai dos pobres, disseram chorando naquela noite. O testemunho de São Daniel Comboni nos mostra claramente o que é um pastor, que dá a vida para suas ovelhas. À luz do seu testemunho, vamos ler, irmãos, novamente o trecho do Evangelho que a liturgia hoje nos oferece. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir.
e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos agora parar um pouco para sublinhar as frases que mais nos atingem. Vamos agora escolher o nosso propósito, iluminados pelo testemunho de São Daniel Comboni. Vamos oferecer a Jesus todas as nossas forças, até a última gota de sangue. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Paz e alegria a todos. Tenho outras ovelhas que não são deste redil. Elas também devo conduzir. Paz e alegria a todos. À procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. A encontrou em campos que não são seus e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão e agora só deseja ao redil voltar. A ovelha sou eu, não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais, deixei
deixarás para trás, irás me buscar. Suas feridas a dor está, em seus olhos há somente a solidão, e agora só deseja o redil voltar. A ovelha sou eu, e não conheço outra voz, por isso quando eu fugi, me cansei, me perdi, eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor pra me chamar, e assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar. Minha gratidão por tudo. Minha gratidão de um pastor que reconhece profundamente o amor e a gratidão de cada ovelha. Amo vocês.